Bem, vamos continuar a nossa discussão. Agora vamos ouvir agora o Adriano Custódio, que é o delegado da ANFA, Sindical do Ceará. Boa tarde, agradeço a Sua Excelência o deputado Agostinho Moreira, a quem saúdo e ao passo em que cumprimento também os integrantes dessa mesa. E queria saudar a Patrícia e assim cumprimentando também os servidores da ADAGRE que aqui se fazem presentes. Eu queria também agradecer, deveria até ter agradecido primeiro a ele, a Deus, pela oportunidade de estar aqui. E por essa audiência pública, né? Eu que já participei de outras audiências aqui na Assembleia Legislativa do Ceará, que, como já se disse, é a Casa do Povo, sei da repercussão que tem o que se faz dentro dessa casa. Então, isso é fundamental e é importante que nós possamos ocupar esses espaços a fim de que coloquemos essas demandas que são fundamentais. Eu queria aqui iniciar falando da relevância da atividade que se discute aqui, que é a fiscalização agropecuária. A fiscalização agropecuária, ela é uma questão de saúde, como já disseram também os que me antecederam. E questões de saúde são as mais importantes que existem, porque a consequência é a vida, e não existe nada mais precioso do que a vida para o ser humano. Infelizmente, essa questão e a fiscalização agropecuária não tem sido tratada com a relevância que merece. O dado que foi dado aqui a respeito do quantitativo de servidores, para mim é muito claro. São cerca de 120 servidores da ADAGRE trabalhando na fiscalização agropecuária no Ceará. 120. Se tomarmos outras questões básicas para o ser humano, como saúde e segurança, por exemplo, eu não tenho o número exato, mas garanto que nós devemos ter aí, na questão da educação e da segurança, nós devemos ter aí dezenas de milhares de professores no estado do Ceará e outras dezenas de milhares de policiais também. E a nossa questão é tão relevante quanto. Tá? É tão relevante quanto. Nós precisamos ter isso em mente. E eu garanto que esse número se repete ou então piora em relação aos outros estados do Brasil. No âmbito federal, nós temos uma situação semelhante. Nós somos hoje cerca de 3 mil fiscais federais agropecuários na ativa, e isso não é suficiente para se fazer o trabalho que se necessita e que precisa ser feito. Nós estimamos, dentro do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, que nós precisaríamos de pelo menos 6 mil fiscais federais agropecuários. Nós estamos com um concurso aberto para 230 vagas. Só no estado do Ceará, esse ano, nós estamos perdendo, por aposentadoria, cerca de 25% dos nossos servidores, fiscais federais agropecuários. E a reposição não se dará da mesma forma. Então, com isso, nós vemos a prioridade que se dá a esse tema. Esse tema, infelizmente, não é prioridade. E nós precisamos dizer isso de forma muito clara aqui. Eu vi também a Patrícia falando da questão da valorização, e é a temática central aqui da nossa discussão. Eu estou vendo, inclusive, aí nas camisas de vocês, a valorização da fiscalização agropecuária do Ceará. E quando a gente está tratando de valorização, o que vem primeiro é o salário. Isso é clássico. Em todas as negociações, nós listamos lá os itens de pauta, que são diversos. Quando se resolve a questão salarial, é porque a coisa tende a esfriar. E eu quero dizer para vocês que valorização não é só salário. Valorização é ter uma carreira forte, independente e autônoma. Ter uma carreira independente que não esteja sujeita a ingerências políticas e de outras naturezas é tão importante quanto ter salário. Isso precisa ficar muito claro, e nós, enquanto Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, temos lutado por isso diuturnamente. Então, que se tenha em mente isso também. Tá? É importante. Eu gostaria ainda de
estive conversando ali antes da audiência pública com o André, que é o colega da UNAFA, né? E dizer a ele que nós temos algumas questões de competências que acabam se sobrepondo em um determinado momento, né? Mas isso não é objeto da nossa discussão. O que eu quero saudar com isso é que nós temos aqui, sim, servidores no âmbito estadual com vontade de trabalhar. Até citei para ele o caso de um estado em que eu trabalhei durante alguns anos, e eu trabalhava na fiscalização de sementes e mudas, e a lei que rege essa atividade, que é a Lei 10.711 de 2003, diz lá, estabelece as competências, o que é competência da União e o que é competência dos estados. E essa lei estabelece que a competência do Estado é fiscalizar o comércio. E diz também que essa fiscalização pode ser realizada pela União se for solicitada pelo Estado. E lá havia essa solicitação. E eu não entendia como é que um fiscal estadual que tem uma competência solicita que outro ente faça essa competência, execute essa competência por ele. Tá? Isso, carreira com essa visão não vai muito longe, né? E eu quero saudá-los exatamente por conta disso, por estarem aqui brigando pelas competências. Nós estamos passando por um processo de reestruturação nas atividades de fiscalização do Ministério da Agricultura, com algumas ações e atividades que certamente serão executadas por vocês, né, com a supervisão do Ministério da Agricultura. Essa, inclusive, é uma temática em que nós, fiscais federais agropecuários, não temos ainda um discurso tão afinado, porque é uma questão que causa divergência, mesmo dentro do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários. Mas eu, para encerrar, quero dizer que estou aqui muito animado com a presença de todos vocês, com esse quantitativo, com esse sentimento de corpo que vocês estão demonstrando aqui. Nós temos um sindicato que foi criado em 2008, a nossa carreira é de 2000. A partir de 2008, com a criação do sindicato, nós tivemos uma evolução significativa na nossa carreira. Tá? Então, é importante a carreira unificada dos fiscais estaduais agropecuários. Essa é uma luta que não é fácil, é difícil de você tentar unificar, principalmente em um país que tem as divergências que o nosso país tem, de costumes, de crenças, de todas as naturezas. Tá? Então, eu, como representante aqui do Sindicato Nacional dos Fiscais Federais Agropecuários, e nesse ato represento o presidente, coloco, como já fez o Simplício, o Sindicato Nacional à disposição de vocês. Nós temos uma certa experiência no que diz respeito a essa união e a esse associativismo, que é recente, mas que tem dado bons frutos, né? E é a única forma que se tem para se conquistar alguma coisa. Você pode até não gostar das lideranças sindicais, ficar insatisfeito com as negociações que sejam feitas, mas você não pode abandonar o sindicato como essência. Sindicato e associação são a única forma de se conseguir alguma coisa por meio dos servidores públicos. Então, eu agradeço aqui a vocês o convite mais uma vez e estamos à disposição para outras colocações.